meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Elislaine, você está no canal 3 em 1 com Elis. E hoje eu estou sentadinha aqui no chão, cheio de musgo aqui em volta, ó, vocês conseguem ver aí na imagem. É um vídeo diferente, tá, gente? Hoje é só conversa mesmo, porque desde quando eu iniciei esse canal, em fevereiro de 2021, as pessoas me perguntam sempre, Elis, como foi que você se apaixonou por plantas? Como foi que você iniciou com plantas? E eu vou ser bem sincera para vocês que a minha história não é bonita, ela não é legal, mas ela é de vitória. E assim, esse vídeo contém alerta de gatilho, tá? Se você é sensível a temas, por favor, não assista esse vídeo, pule para o próximo, vá para a playlist suculentas ou vá para a playlist unhas, culinária. E assim, gente, às vezes a gente não precisa ouvir certas coisas, né? Mas, para eu poder contar o que me levou a gostar tanto de planta, eu vou ter que abrir um pouquinho o meu coração aqui. Espero não me emocionar, porque às vezes o choro é visto como fraqueza, mas não é, gente. O choro às vezes é de alívio, sabe? O choro é de libertação. Eu posso dizer para vocês que eu estou bem, muito bem. Estou assim feliz por estar aqui e eu escolhi esse mês de setembro para dizer para vocês que nem tudo está perdido, tá? Esse mês é um mês muito importante, né? Ele traz aí mensagens, né, para as pessoas que estão passando por problemas difíceis, que já não enxergam mais soluções nas coisas e querem partir. Recentemente eu perdi uma amiga minha para a depressão. E assim, desculpa, gente. E assim, a gente conversou tanto sobre isso, né, sobre partir. E, gente, eu sempre dei forças para ela, sabe? Eu sempre tirei forças de mim, mesmo eu não tendo forças para ajudar outras pessoas, mas infelizmente às vezes não dá, né? Às vezes a dor é tão grande, mas tão grande, que tipo, o suicídio, ele vem de dentro para fora. Então, esse mês de setembro, ele representa muita coisa. E aqui eu vou dizer para vocês que eu já tentei, tá, partir inúmeras vezes desse mundo. Inúmeras. Já cheguei até a ficar hospitalizada porque eu tomei uma grande quantidade de remédio e de álcool por cima. Eu só lembro da ambulância chegando e eu pedindo perdão para minha mãe e para o meu irmão. Eu vou conseguir gravar, eu vou conseguir. Desculpa. E como eu tô passando no psicólogo e na psiquiatra, o psicólogo me aconselhou a não abrir toda a minha história aqui, porque eu poderia sofrer muito hate. E assim, eu ainda não estou preparada para tanta coisa. E também não é legal, porque não envolve só eu, a minha família, também envolve outras pessoas. E assim, não é legal a gente ficar falando de outras pessoas se elas não estão presentes, né? Porque toda história tem dois lados, toda história tem duas versões. Só que eu sei a minha versão, eu sei o meu lado. E, gente, a minha história é marcada por dor, sofrimento, violência. E é muito difícil, sabe? Eu cresci no meio de brigas de adultos, eu cresci vendo coisas que não deveria ver, ouvindo coisas que não deveria ouvir, passando por coisas que não deveria passar. E desde o início, na barriga da minha mãe, eu já sofri a rejeição, porque o meu pai biológico, ele não me queria, e ele até pediu para minha mãe me descartar, mas ela não quis.
ela levou a gravidez pra frente e assim, ela lutou com unhas e dentes pra me manter, sabe? Lutou muito. E eles ficavam juntos, né? Minha mãe tinha uma vida muito sofrida. Eu não posso abrir a vida da minha mãe aqui porque ela é pior que a minha e eu não tenho esse direito de falar por ela, sabe? Mas eu posso dizer pra vocês que a minha mãe é uma pessoa extremamente forte, resiliente, e ela é uma vítima de muita coisa, e muita coisa que ela passa é porque ela não superou as coisas que aconteceram com ela, as coisas das quais ela foi submetida, e ela é uma pessoa que tem mania de perseguição, tipo, tudo que a gente fala, ela vê o sentido da coisa, mas ela sempre leva pro lado oposto, pro lado ruim. Ela não consegue distinguir o lado bom das coisas, sabe? E é muito difícil a convivência porque eu consigo enxergar um pouco além e eu consigo entender as coisas e às vezes eu não tenho muita paciência para ficar explicando e às vezes a gente cansa. E eu estou assim muito cansada de ser o pilar da família, sabe? Estou tremendo, gente. Perdão. E quando a gente é o pilar, quando a gente é a força ali, é muito complicado, porque você vê a dor de todo mundo, você socorre todo mundo, mas você fica em último plano. Ninguém chega e pergunta assim, nossa, como você tá? Como foi seu dia? Além do meu marido. E assim, é muito difícil, eu não culpo ninguém, sabe? Eu acho que as circunstâncias que nos levam a ter esse tipo de atitude. E a gente sofreu muito na vida. Eu vou pular parte do sofrimento, porque não é legal, não é esse tipo de conteúdo que eu quero trazer para o canal, mas para mim explicar como eu cheguei aqui com depressão, ansiedade, crise do pânico e fobia social, eu tenho que falar algumas coisas. Então, gente, eu cresci sem o meu pai, né? E para mim foi muito difícil porque eu queria ter um pai. Na escola, quando tem aquelas comemorações, eu sofria tanto, mas tanto. Ah, eu sofria muito bullying na escola, muito bullying mesmo, tanto pela pobreza, né, de não ter as coisas e às vezes ter que ir para a escola com coisas de menino, porque era o que a gente ganhava e era o que a gente usava, né? E até me chamavam de Geninho, porque na época tinha uma novela que tinha o Geninho, acho que Éramos Seis o nome da novela, não lembro. E assim, às vezes eu ia de chuteira, eu ia, não ligava, era o que tinha, né? Melhor do que ir descalço. E a gente tinha uma vida extremamente sofrida, minha mãe sempre batalhando, minha mãe sempre trabalhando na roça, sempre pelejando ali, mas a gente não tinha praticamente nada, era o básico do básico e às vezes não tinha nem o básico e a gente tinha que se virar. E o meu pai, ele fez uma falta gigante na minha vida, muito gigante mesmo. Eu lembro que eu tinha febre, eu lembro que eu brigava muito com a minha mãe porque eu queria conhecê-lo e ela sempre falava pra mim que não, porque ela era minha mãe e ele não me queria, então não tinha por que eu me importar com ele, sabe? Mas na minha cabeça eu queria, simplesmente queria, eu queria ter o que todo mundo tinha, sabe? Eu queria ter uma família. E eu não tinha isso, eu não tinha nada dessas coisas. E foi muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. E foi muito difícil para minha mãe também me criar sozinha, né? Me criar sem o meu pai. E, gente, ela até numa época que eles estavam namorando, e ela já tinha ganho eu, sabe? E ele estava constantemente traindo ela com bebida e outras coisas. Ela chegou a correr atrás dele com uma espingarda. E foi a última vez que eles se viram até um parente dele entrar na justiça e pedir a minha guarda, sabe? Mas acontece que a minha mãe trabalhou dia e noite no café, ela trabalhava no arrozal, ela trabalhava na colheita de feijão, plantando feijão e tudo. Ela conseguiu um advogado e conseguiu não perder a minha guarda, sabe? Conseguiu ficar comigo. Então,
esse período todo, o meu pai me visitou apenas quando eu tinha uns 3, 4 anos, mas eu não lembro, eu não sei, eu não lembro de ver a cara dele nem nada. E eu sonhava em ter um pai, sabe? Eu sonhava muito. Então, com 12 anos, eu fui atrás, porque ele mora a 22 quilômetros mais ou menos daqui da cidade onde eu moro. E chegando lá, eu encontrei com a minha avó paterna. E, gente, eu não lembro do rosto dela. Ela, infelizmente, partiu, tomada por um câncer. E ele se espalhou pelo ovário, útero, tudo, virou metástase. E ela teve, assim, uma partida muito triste, muito violenta. E eu não recordo dela, sabe? E ela não me quis. Ela simplesmente disse que o filho dela não tinha filha. Aliás, tinha a minha irmã, né? Mas não tinha eu. E eu queria muito ter aquela avó, eu queria muito tê-la abraçado, mas ela se negou. Mas eu carrego aqui no meu sangue, né? Parte dela, ela era indígena e eu tenho a descendência indígena. Só que eu não sei qual é a etnia. E, tipo, quando ela partiu, eu nem fiquei sabendo. Não pude despedir, não lembro dela. E eu queria muito, aonde ela estiver agora, que ela não me quis, mas vó, eu quis ser sua neta e eu te perdoei. Naquele momento eu não entendi, eu saí correndo, eu chorei, eu me fechei. E eu sempre fui uma pessoa mais fechada, sem muitos amigos. E eu continuei assim, né? A gente lida com aquilo que a gente tem, né, gente? Nem tudo é perfeito, nem tudo é legal, nem tudo são flores. E depois, com 16 anos, eu fui atrás novamente dele, né, do meu pai. E eu consegui encontrá-lo e foi uma emoção muito grande para mim. Meu sonho estava sendo realizado ali, mas eu logo vi que eu busquei uma coisa que não existia, sabe? Ele não me conhecia, eu não o conhecia, ele era um estranho para mim, eu uma estranha para ele. E eu tinha mais irmãos, e infelizmente eu tive uma irmã, a Renata, e ela partiu com 1 ano e 6 meses. Ela caiu dentro de uma bacia com, que boa, né, água sanitária, e não resistiu. E eu também nem fiquei sabendo. Ela se parecia muito comigo, a Renatinha. E eu tenho mais irmãos, eu tenho a Adriana, eu tenho o Everton, eu tenho o Anderson, eu tenho o Kleberson e eu tenho a Sara por parte de pai. E por parte de mãe eu tenho o Everaldo e o Elivelton. E assim, gente, é muito difícil pra mim, sabe? Ele queria que eu fosse morar com ele, mas acabou que não, eu não poderia abandonar a minha mãe, né? A minha mãe sempre esteve comigo do jeito dela e, gente, eu carrego tanta dor no meu coração que vocês não fazem ideia, sabe? Eu achei que eu tinha superado muita coisa, mas com a terapia que eu estou fazendo agora, coisas que eu havia esquecido voltaram, sabe? Coisas que eu havia deixado dormindo, acordou. E não é fácil, eu comecei a ter muito pesadelo mesmo, e nos pesadelos eu estava sendo sempre abatida, sempre, sempre, sempre abatida. E era horrível, sabe? Horrível. Mas agora eu estou bem, estou estabilizada, graças a Deus. Nunca pensei que eu fosse chegar a um ponto de ter que ficar tomando remédio ou, sabe? Passar por essas coisas, porque eu sempre fui muito forte, eu sempre carreguei tudo e um dia o rio encheu e infelizmente transbordou. E nesse transbordar eu fiquei assim num estado muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo, eu não queria sair da minha cama, eu só chorava, eu fazia todo o meu serviço assim só por fazer, sabe, gente? E na verdade eu estava sendo cuidada pelos meus 2 filhos, Isabela, 7 anos, Gabriel, de 10. E me doía vê-los cuidar de mim, quando na verdade era pra mim estar cuidando deles, né? E eu cuidando de tudo, cuidando aqui do canal, cuidando da casa,
tentando cuidar dele, sendo cuidada por ele, sendo cuidada pelo meu marido, que sempre teve uma paciência gigante comigo, sempre me compreendeu, nunca me forçou a nada, sempre do meu lado, sabe? Sempre, sempre, sempre do meu lado. Mas as coisas não são fáceis, as coisas não são conforme a gente quer. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você tem tudo. Você tem um marido lindo que cuida de você, você tem uma família linda, você tem filhos super educados, mas ninguém parou para pensar que a gente tem, assim, essa união, essa família linda, porque a gente batalhou por ela, a gente dividiu os sofrimentos e a gente se apoiou. O meu marido, ele é o meu elo e eu sou o elo dele, sabe? A gente é uma corrente, a gente se juntou nos nossos sofrimentos e a gente teve ali a compreensão e o não julgamento de nenhuma das partes e a gente sempre se apoiou demais da conta. Ele é mais novo do que eu, ele tem 31 anos, eu tenho 39. Nossa, gente, ele é, assim, o meu alicerce, sabe? Ele não deixa as pessoas brigarem muito comigo, ele sempre enfrenta as situações, assim, e ele tá sempre ali me apoiando em qualquer sentido. Tanto é que ele queria que eu desistisse aqui do canal, porque ele achou que era o canal que estava me deixando, assim, ruim, porque era muita coisa pra mim, sabe? Em novembro, eu comecei a ter insônia. Eu lembro que eu achei um sapo, gente, na rua, e esse sapo foi, assim, um marco na minha vida, sabe, gente? Um marco mesmo. Eu estava fazendo caminhada e eu encontrei o sapo e não tinha lugar para colocar esse sapo. E eu sou apaixonada por sapo. Eu gosto muito, eu acho ele um coitadinho e às vezes eu me espelho nele, sabe? Aquela parte em que você é o bicho feio e assim, mas você tem tantas qualidades. O sapo é assim, ele é feio na aparência, mas ele tem muitas qualidades e praticamente poucas pessoas enxergam isso. Todas as pessoas julgam a capa, mas não leem um livro. Então eu peguei esse sapo e eu tive a infeliz ideia de postar umas fotos num grupo aí de botânica. E, gente, isso acabou comigo. Eu sofri um hate tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Eu fui tão xingada, humilhada. As pessoas me mandavam mensagem pra me xingar de tal forma, me chamando de sem educação, me acusando de causar fobia nas pessoas. E aquilo eu tinha necessidade de responder, sabe? Comecei a responder. Comecei a discutir com as pessoas e perdi o sono. Aquela noite eu não dormi absolutamente nada. E comecei a rebater o que vinha pra mim, eu rebatia, mas na educação, sabe? Porque eu não sou de ficar brigando com as pessoas verbalmente, assim, ofendendo, essas coisas não parte de mim. E assim, eu desenvolvi insônia, porque aí eu comecei a responder, e comecei a não dormir, sabe? Eu tentava fazer sempre o meu melhor, sempre. E eu vi que eu não estava dando conta, então eu comecei a editar os meus vídeos à noite. Enquanto meu marido dormia, eu ficava acordada editando os vídeos. E depois eu vinha aquela frustração enorme, porque eu soltava os vídeos e os vídeos não alcançavam nada, sabe? Os vídeos estavam flopando. E as pessoas me mandavam mensagem e diziam assim, você é ruim, você tem que melhorar mais, a sua qualidade de imagem não é boa e tal. E eu fui ficando meio frustrada com isso, sabe? Porque eu só queria ajudar e ser ajudada também. E, poxa, parece que tudo que eu fazia não tinha valor, sabe? Não tinha aquele valor. E eu ficava, poxa, eu tô me matando, eu tô aqui, ó, escolhendo horários para poder gravar os vídeos, porque não pode ter música e os vizinhos não colaboravam com música, não pode ter briga e assim, tinha muita briga aqui em volta e caía tudo nos vídeos, eu tinha que ficar esperando. Aí dava problema no meu aplicativo aqui, cortava vídeo, eu tinha que gravar tudo de novo. Então, gente, foi um negócio assim que eu desenvolvi uma fobia, um pânico enorme. E eu lembro que a última vez que eu tive crise de pânico foi quando eu tive o meu corpo violado por uma parte da religião, sabe? Que eu ainda vou contar isso pra vocês mais pra frente, não vou contar agora, mas foi uma violação do corpo e foi horrível, gente, horrível. Eu fui tão burra, sabe? Ingênua de acreditar nas coisas. E
nossa, para superar isso não é fácil, porque eu me senti um lixo de pessoa, sabe? Um lixo mesmo. E boba de acreditar. A crença, às vezes, leva o que você tem de mais bonito, sabe? A crença, às vezes, te leva num lugar que você não queria estar. E depois que ocorreu isso comigo, que eu vou contar, se vocês quiserem saber mais pra frente, eu tive uma crise de pânico de 1 mês, eu não conseguia ir no mercado, eu não conseguia fazer nada, eu só ficava dentro de casa, as pessoas chegavam, eu enfiava debaixo da cama, minha mãe pedia pra eu sair, eu não saía, eu não atendia a porta, eu não fazia nada. E eu comecei a ter isso esse ano, sabe? Muito pânico, fobia, as pessoas mandavam mensagem no WhatsApp, eu pulava dessa altura. Porque as notícias ruins vinham sempre pelo WhatsApp, sempre pelo telefone, e eu não queria receber mais nenhuma notícia ruim, sabe? E esse ano, em janeiro, meu irmão sofreu um acidente muito grave. E a primeira notícia que chegou pra mim foi que ele havia partido. E esse irmão, ele é muito ligado comigo, sabe? Muito mesmo. E a gente compartilhou muitas dores mesmo. Esse irmão meu, eu ensinei ele a cozinhar, ensinei ele a fazer o serviço de casa. E assim, ele passou boa parte do sofrimento junto comigo, sabe? Então, ele me entende, ele nunca julga nada, ele sempre, sabe, tá na dele, é esforçado. Só que ele começou com alcoolismo com 13 anos de idade. E ele começou a beber. Ele pegava o pai dele bêbado nas ruas, levava para casa, fazia sopa, cuidava do pai. E chegou um ponto que ele começou a beber também, beber. E a nossa criação era muito rígida, não por parte da minha mãe, mas era muito rígida. E assim, as coisas tinham que ser tudo muito perfeito, muito assim, era tudo na base de xingamento, violência e tudo. E ele encontrou na bebida uma maneira de sobreviver, né, de ir pra frente. Então, esse ano, ele estava alcoolizado, só que ele era o passageiro, e o carro perdeu a direção ali, travou a roda, e eles bateram, sorte que bateram do lado de cá, não bateram pra cá, porque é ribanceira e pior teria acontecido, ou então os eucaliptos teriam segurado o carro. E chegou a notícia pra mim por telefone que ele havia partido. E eu desabei. Gente, eu desabei de uma forma que vocês não fazem ideia. Porque eu não sei como eu vou ficar se eu perder uma das poucas pessoas, assim, que eu tenho certeza que me ama profundamente, sabe? E foi muito difícil. Só tava eu em casa e Gabriel. E foi horrível, minhas pernas ficaram moles, eu caí de joelho. E, gente, foi muito horrível, meu coração disparou. Meu marido chegou e me abraçava e dizia assim, não, ele não partiu. Eu tô falando assim, gente, porque tem certas coisas que a gente não pode falar aqui, senão sofre strike, sabe? A gente pode até perder o canal dependendo das palavras. E aí foi aquela luta, gente, uma luta muito grande, porque ele teve 2 paradas cardíacas e veio um helicóptero buscar ele na cidade. O helicóptero acho que veio uma vez só, num acidente muito grave, quando o caminhão da Coca-Cola entrou dentro de um dos mercados principais aqui e arrebentou tudo. Teve uma vítima quase fatal, graças a Deus tá bem, graças a Deus, Deus teve piedade. Mas assim, gente, vir helicóptero na cidade é porque a coisa tava muito grave, né? Muito grave mesmo. E aquele dia, eu não tive forças pra ir lá no hospital vê-lo, porque não adiantava nada, parecia festa lá, sabe? Tava todo mundo lá, ele é uma pessoa muito querida. Meu marido estava lá, meu tio estava lá, meu outro irmão estava lá, então eu não tinha necessidade de eu ir porque eu ia dar mais trabalho do que realmente ajudar. E sofri julgamento com isso também, por não ter ido lá, sabe? Uma coisa assim tão fútil, tão... Mas sempre tem alguém pra falar ali, né? Pra ficar falando coisas que não sabem. E eu aqui orando. Quando aquele helicóptero passou aqui por cima de casa,
eu desabei em choro. Desabei, aliás, eu não conseguia nem parar de chorar, né? Foi uma coisa horrível que eu não gosto nem de lembrar e isso me deixou mais doente que eu já tava. E, gente, foi muito horrível, a gente não tinha notícias. O médico falou assim, olha, ele bateu a cabeça porque quando ele viu que ia bater o carro, ele tentou abrir a porta e pular. Só que nisso já não deu tempo, então ele sofreu o impacto da batida no meio da cabeça. Ele bateu a cabeça na porta e bateu a cabeça por estar sem cinto de frente. E a cabeça dele ficou enorme, os olhos meio que deram uma saltada pra fora, sabe? Foi muito, muito feio mesmo. E, gente, a minha mãe, ela ficou doida, sabe? Ela foi até tomar passe, ela foi num... Ai, gente, como fala? Um centro espírita? Eu não sei muito bem falar sobre. Mas aí ela foi tomar o passe, daí falaram pra ela que iam operá-lo no helicóptero, que ela poderia ficar tranquila, que era pra ela parar de chorar porque ela estava atrapalhando o trabalho ali espiritual. E falaram que ele ia ficar bem e tudo. E como a gente tinha notícias que o médico falou que não adiantava dinheiro algum, que só Deus na causa mesmo, que a fé que ia curá-lo, como a pancada foi muito forte, provavelmente ele teria que fazer cirurgia na cabeça. Só, gente, que aconteceu uma coisa muito estranha, sabe? Acho que a fé mesmo, a fé move montanhas. E a gente ficou, né, aquela noite todo mundo sem dormir, só chorando, chorando, chorando. No outro dia, gente, quando eu acordei, eu estava repleta de pelotas pelo corpo. Pelotas, assim, cheia de pus, sabe? Minha pele, assim, ó, bolhas enormes. E eu fiquei desesperada com aquilo, porque eu não tinha nada, mas foi o meu emocional, sabe? Depois foi uma luta, eu tive que passar em vários médicos, tomei muito antibiótico por vários dias, não resolvia nada, tomei ivermectina, não resolvia nada. Até hoje, às vezes, sai um pouquinho, assim, ó, dependendo do grau de estresse. Mas tá controlado, graças a Deus, com muita hidratação na pele. E daí falaram assim, Elis, a gente vai levar você lá em Alfenas, onde seu irmão está, para ter notícias, porque por telefone a gente não conseguia ter notícias e o telefone a gente só conseguiu no outro dia também. Aí eu larguei as minhas crianças aqui sozinha, coisa que é o meu bem maior para eu fazer algo assim. Vocês podem ter certeza que era um desespero muito grande. Eu deixei as minhas crianças aqui e fui passando mal o caminho inteiro. E o motorista da ambulância é um pastor e ele foi o caminho inteiro me consolando, me contando coisas. E eu tendo ânsia de vômito, um medo gigante de chegar lá e a notícia ser horrível. E eu passando mal, segurando o vômito, porque eu tava passando muito, muito, muito mal, gente. E só pensando, gente, o que eu vou fazer se eu receber uma notícia ruim dessa, né? Quando eu cheguei lá, autorizaram apenas uma pessoa a entrar. E a minha mãe entrou porque ela queria vê-lo, só que ela ficou com muito medo, porque tinha gente espalhada por todo lado com Covid, pessoas deitadas no chão, então ela não conseguiu conversar com a médica. Ela ficou com muito medo, veio correndo e depois não deixaram eu entrar. E a ex-esposa do meu irmão foi, sabe? E, gente, de repente, meu irmão sai lá na porta andando. Uma pessoa que teria que operar a cabeça saiu andando, assim, vindo na minha direção e estava irreconhecível. Uma feição muito estranha, todo inchado, assim, olha, desmemoriado, desorientado, com os olhos ressaltados. E, nossa, foi assustador, sabe, assim. E a gente trouxe ele e ele ficou internado apenas um dia e liberaram ele. Eu fiquei, assim, encarregada de cuidar dele. Só, gente, que eu fiquei tão autoritária e com tanto medo de acontecer alguma coisa com ele pós o acidente, que eu tentei de toda forma vigiá-lo, sabe? E, nossa, ele queria sair, ele queria beber e eu tive que ficar brigando com ele. E ele ficava na abstinência, dava um trabalho danado. E ele ficava, tipo, abraçando o vitrô, tendo alucinações. Ou ficava com a lanterna ligada, andando pela casa e eu com um pouco de medo. Enfim, gente, foi muito difícil mesmo. Eu não consegui fazer com que ele tomasse nenhum remédio.
eu mal consegui fazer com que ele se alimentasse, sabe? E ele tava numa depressão muito forte, porque a primeira pessoa que ele se apaixonou, que ele morou junto, 9 anos de companheirismo, acabou se desfazendo por conta da bebida. Chegou uma hora que a esposa dele não aguentou e partiu, foi embora, né? E ela mora na mesma rua que a gente aqui. Eu moro no meio, ela em cima e ele embaixo. Então ficava aquele negócio e eu tava muito estressada, passando por muita coisa. Conversava com um, conversava com o outro, a mãe no meio, o outro irmão com problema. Gente do céu, tudo em cima de mim, sabe? E eu surtei, Nossa, eu não aguentei, sabe? Eu desabei também. E aí eu vi que realmente eu ia precisar de ajuda. Em março desse ano eu tive um gatilho muito forte com o passado. E eu tentei tirar a minha vida novamente. E assim, sorte que meu marido chegou e ele estourou a porta e, tipo, ele puxou de um lado, o namorado da minha mãe do outro, a minha mãe, aquele rolo todo. Eu fiquei com a marca no meu pescoço por uma semana. E aí, meu marido praticamente me obrigou a procurar ajuda e eu fui procurar ajuda. E assim, gente, foi libertador conversar com uma pessoa e despejar tudo, sabe? Tudo que eu estava guardando, tudo que eu conversava com o familiar, não resolvia nada, sabe? Porque ninguém realmente quer ajudar às vezes, as pessoas só querem saber por curiosidade, mas ajudar mesmo, dar um apoio ali, é sempre você que está apoiando, ajudando, resolvendo o problema, mas quando chega a sua vez, você está apenas com Deus. E assim, eu não, porque eu tenho meu marido e meus filhos, mas eu me via muito sozinha, eu sempre me vi muito sozinha, e eu sempre fiz questão também de estar sozinha, porque é difícil você conversar com as pessoas, você querer falar o que você sente, você querer falar tudo que acontece com você, mas você não poder, sabe? Na escola mesmo eu tinha 3 personalidades, por exemplo, eu tinha uma na escola, eu tinha uma em casa e eu tinha uma na rua. Eu tinha que me vestir de 3 pessoas diferentes para ninguém perceber o que estava acontecendo comigo, sabe? Para ninguém... Sabe, pra não ter que falar, pra não ter que mentir, porque é uma coisa que eu detesto, gente, mentira, sabe? Eu sou um pouco intolerante com isso. Talvez por eu ter mentido tanto, né, nas minhas personalidades, eu não gosto de mentira. Então, gente, foi muito difícil pra mim passar por isso. Procurei um médico, colocou lá 5 carimbos em cima da folha, escreveu lá desestrutura familiar. E colocou um monte de coisa lá e colocou alerta vermelho, né, por eu ter feito isso comigo mesma. E é uma coisa que eu me senti muito mal, porque era uma coisa que eu jurei pra mim mesma que eu não faria. Porque, gente, depois eu vou contar pra vocês a parte em que eu tive que lutar pra manter a minha vida, sabe? Eu tive uma doença bem grave e eu tenho pra mim que essa doença não é que foi um castigo, sabe? Foi um merecimento. Porque eu ficava tentando acabar com uma coisa tão boa que Deus me deu, e depois eu tive que lutar para ficar com essa vida. E foi difícil, mas eu venci, e todas as cicatrizes que eu tenho no meu corpo são marcas da minha vitória. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês em relação a isso que eu fiz? Foi uma bela de uma imprudência, porque eu não preciso ficar sofrendo pelos outros. Eu tenho meu marido, meus filhos, eu não preciso acabar comigo pra, sabe, não preciso, mas eu fiz, infelizmente. Então eu comecei a ter as sessões com o psicólogo e, poxa vida, a primeira semana ele falou assim: Elis, como você tá viva, sabe? Ele ficou impressionado com o que eu contei pra ele. Na segunda semana, ele falou assim: Elis, como você não está no manicômio? Camisa de força. Mais impressionado. Na terceira semana, ele disse pra mim assim: você é resiliente, forte, a sua história é surreal, superação, força, você tem uma alegria imensa, você tem uma perspicácia muito boa e assim, você é forte, você
não deixou tudo que aconteceu com você acabar com você. Você tentou fazer várias coisas, mas você está aqui, firme e forte com a sua família, resolvendo problemas que não são seus. E assim, hoje eu vou lá, mas a gente dá tanta risada porque os problemas que me afetaram fisicamente, né, das coisas que eu passei na minha infância, na minha adolescência, eu consigo fazer ficar leve, sabe? A gente tem umas conversas assim que ele fala, você não existe. Ontem mesmo ele falou pra mim assim, você é muito fácil de trabalhar, porque você, sabe, você é única. Eu sou única, gente. Eu sempre tive autoestima baixa, eu sempre fui uma pessoa que não gostava de mim mesma, sabe? Eu ouvia muito quando eu era criança que meu nariz era muito largo, que pra mim dormir eu tinha que colocar um prendedor no meu nariz. E assim, o meu nariz é assim porque eu sou indígena. Então é uma marca minha e eu me odiava, eu olhava no espelho e eu não gostava do que eu via. A gente carrega bagagens que não são nossas. As pessoas frustradas, que sofreram muito, reproduzem nos outros o sofrimento. Parece que elas gostam de ver as pessoas sofrer. E eu sempre falava para minha mãe que eu queria operar o meu nariz e a gente não tinha condições nem para se vestir como que ia operar o meu nariz. Mas todo dia eu ouvia a frase, coloca um prendedor no seu nariz para dormir porque ele vai afinar. E gente, psicologicamente, isso daí é um tipo de bullying, né? Isso daí acaba com a gente. E hoje eu me aceito como eu sou. Hoje eu sou, assim, uma pessoa muito feliz com o que eu tenho. Eu não cobiço nada de ninguém. Porque, gente, eu tenho o que é suficiente pra mim. Eu tenho o que eu mereço. A única coisa que eu almejo ter na minha vida ainda é uma casa. Porque eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos, né? Eu não quero viver a minha vida inteira de aluguel, eu quero deixar algo para os meus filhos. E, gente, esse vídeo vai ficar gigante, porque eu tô resumindo aqui, sabe? Eu tô resumindo o máximo que eu posso. Então, voltando ao meu irmão, eu não consegui cuidar dele. Eu comecei a ouvir das pessoas que ele ia partir porque ele não estava se cuidando, ele estava muito depressivo. E ele tentando voltar com a ex-esposa e só recebendo não, não e não. Mas é compreensível também, né? Porque ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa se o amor acaba, se a pessoa não procura tratamento para bebida. Sorte que eles não têm filhos, porque os filhos são os primeiros a pagar o pato, né? Pela irresponsabilidade dos adultos. E eu sou a prova viva disso. Então, a minha mãe também é a prova viva disso. E, gente, é muito difícil, sabe? E chegou um ponto que eu tive que largá-lo para cuidar de mim, porque eu tava muito ruim. Só que eu comecei a planejar internação pelas costas dele, sabe? E isso estava me magoando muito, me machucando muito, porque eu não gosto de mentira. E eu até levei ele para fazer um teste de Covid mentindo, porque a minha mãe tem que passar por 2 cirurgias. Ela está com um tipo de NIC2 no colo do útero, que é o que eu tive. Eu tive NIC3. E eu tive que operar o colo do útero e ela agora vai ter que operar também. E ela também vai ter que operar a hérnia de hiato. Então, a minha mãe, ela tá tendo muita convulsão. Ela fica nervosa, ela tem refluxo, ela tem a convulsão, ela desmaia, ela volta, ela não sabe nem onde ela tá. Então, é uma preocupação constante. E ela só quer saber de trabalhar, 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 e ela não tá cuidando da saúde, sabe? E atualmente ela tá trabalhando com reciclagem, porque ela não conseguiu emprego devido à idade e devido à falta de estudos. Assim, ela vendia espetos, mas acabou que ela parou e assim, ela vendia fiado, as pessoas não pagavam. E acabou que ela só teve prejuízo, sabe? E ela fazia isso para pagar o aluguel do meu irmão também. O meu irmão mais novo, ela, tipo, carregou ele até uns 2 anos atrás, até antes da pandemia. Ela carregou ele, cuidando dele, sabe, gente? Ele, desde pequeno, assim, ele se envolveu com drogas e deu um trabalho muito grande. Depois eu passo nessa parte aí, senão o vídeo vai ficar muito grande, muito grande.
mas foi muito difícil, sabe? Eu tive que lidar com muita coisa, com alcoolismo, com droga, com violência. Eu vi a minha mãe sendo violentada, a pessoa segurou a minha mão, violentou a minha mãe na minha frente. E a gente sempre tendo que ficar calada, sabe? E o meu amor por plantas remete à dor do corpo, gente. A dor da violação do corpo. Eu encontrei nas plantas, com 4 anos de idade, o que eu buscava, sabe? Eu buscava coisas bonitas, porque a minha vida era feia. Eu tinha visão, mas eu não enxergava. Eu tinha ouvido, mas eu não ouvia. Eu tinha um coração, mas eu não vivia. A minha vida era uma completa porcaria. Uma completa tristeza. E eu brigava com Deus, gente. Tinha um pé de manga embaixo, do lado da nossa casa, e eu ficava lá discutindo com ele, como se ele fosse uma pessoa, sabe? Gritava com ele, brigava com ele, pedia para ele me levar, falava para ele por que o Senhor me deu essa vida, por que eu tenho que passar por isso, por que eu tenho que ver isso, por que tudo isso está acontecendo comigo, por que eu não posso ser como ciclano, fulano, que tem um pai, uma mãe, por que a minha mãe tem que trabalhar desse jeito, por que eu tenho que tomar conta dos meus irmãos, por que eu não tenho infância, por que eu não sou feliz. E eu brigava muito com ele. Brigava. E a partir daí eu comecei a dar muito trabalho para minha mãe. A partir dos meus 9 anos de idade, eu comecei a ter um comportamento horrível. Porque eu sumia de casa, eu subia em árvores, simulava que estava pulando dentro do rio. A minha mãe ficava me procurando. Mas eu sentia que eu era um peso para ela, sabe? Eu sentia que sem mim a vida dela seria melhor, porque ela me teve numa situação assim horrível, né? Ela parece que tudo de ruim que acontecia com ela foi quando ela me teve, sabe? A minha mãe sofreu muito, gente. A minha mãe sofreu muita violência, sabe? Muita violência mesmo. Cansei de ver a minha mãe sendo espancada. Cansei de ver a minha mãe sangrando. Tenho um pesadelo horrível, horrível. Quando eu tinha 4 anos e meio, que eu vi a minha mãe sendo muito espancada mesmo. Ela foi mordida, sabe? O sangue descia assim, ela desmaiou, ela apanhou demais. Cansei de ver a minha mãe traída, cansei de ver tanta traição. Enfim. Tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi sozinha, porque a minha mãe, ela dizia que se ela não foi amada, ela não sabia dar amor. Isso é muito forte, sabe? Mas a maneira dela, ela ama, na maneira dela, ela fez o melhor. E eu julgava muito ela. Hoje em dia eu não faço isso mais. Hoje em dia eu tento compreender de todas as formas, porque eu passei com ela tudo que ela passou. E assim, a minha mãe é uma guerreira, sabe? Uma pessoa muito forte, só que ela não se aceita, ela não se ama, ela não sabe perdoar. E eu disse pra ela que ela só terá paz o dia que ela liberar perdão, o dia que ela esquecer, o dia que ela ver que a vingança não traz nada, porque o não perdão é uma forma de vingança e você está se vingando contra você mesma. Porque o perdão, ele é libertador. O perdão, ele é pra gente, sabe? Pra gente. E tudo de mal que fizeram comigo, nunca denunciei, nunca fiz nada, nunca. Eu só passei por aquilo e pronto. Graças a Deus não passo por isso mais. Graças a Deus tenho vida. Graças a Deus mesmo, sabe? Mas às vezes a gente, para colher as rosas, a gente tem que tocar os espinhos. Às vezes, para a gente ver as borboletas, a gente tem que enfrentar as lagartas. São frases, gente, que parece clichê, mas são frases que são impactantes na nossa vida e é verdade, sabe? Aí, né, voltando à história do meu irmão, eu consegui a internação para ele pelas costas dele, ele fez o teste do Covid para ser internado, eu ia interná-lo na segunda-feira, mas eu estava me remoendo por dentro porque ninguém queria interná-lo.
ficou assim, um jogo de empurra-empurra. O pai dele não quis, a minha mãe tinha medo dele nunca mais conversar com ela. E todos nós sabemos quando a pessoa ela é dependente de algum vício, ela faz ameaças e tal. Mas assim, coitado, ele tava muito, muito sofrendo, sabe? Ele precisava de ajuda. Então, eu tomei a frente, mesmo doente, mesmo tomando os meus remédios. Eu tomei a frente, fui atrás, consegui, né? E aí eu ia interná-lo na segunda-feira, né? E no domingo, meu marido me chamou para ir a um restaurante, né? Ele sabe que eu amo peixe. E ele me levou para comer peixe. E aí quando a gente chegou aqui em casa, Deus é tão perfeito que ele estava passando mal no meu portão. Ele estava lá deitado, passando mal e com muita dor, muita dor. E a gente já tinha passado por uma situação antes que ele teve a amilase muito alto, acho que ele lipase muito alto. E ele tava tendo uma pancreatite aguda e o médico virou e falou pra mim assim, que se não tomasse providência, ele ia partir, porque isso leva a pessoa, infelizmente, né? E assim, eu tentei de todas as formas interná-lo na boa, mas ele nunca quis, ele nunca aceitou. E assim, gente, ele não comia, ele bebia, bebia, bebia e bebia. Nossa, perdeu tudo. Perdeu a casa que ele estava construindo com muito esforço, ele conseguiu comprar um terreno. A casa já estava montada pela metade, já tinha água, já tinha luz. Ele perdeu os carros dele, ele vendeu, sabe? E ninguém sabe nem o que ele fez. Perdeu tudo, tudo, tudo. A polícia apreendeu o carro. E ele ficou assim no fundo do poço e eu estendendo a mão para ele, pelejando com ele, evitando falar com a minha mãe, porque ela passando por todas essas coisas, ela teve 2 crises durante esse tempo e ela passou muito mal, nossa Deus, com medo de perder a minha mãe, com medo de perder o meu irmão. Nossa, que vida! E eu ficava, meu Deus, que vida! E as pessoas lá brigando comigo por causa de planta, brigando comigo, porque, sabe, eu tenho essa personalidade minha. Eu sou uma pessoa assim que se eu falo não vou fazer, não faço e pronto. Porque de tanto eu fazer tudo que me mandavam, de tanto eu ser submissa, eu não sou mais submissa agora. Eu faço o que eu quero, sabe? Eu não faço mais as coisas que os outros mandam eu fazer. Não, eu tenho personalidade, eu tenho voz própria. Eu prefiro perder do que prejudicar outras pessoas. Então, lidei com coisas horríveis. Meu irmão passou mal, levamos ele no hospital, voltou, tive uma conversa com ele, falei que ia interná-lo, por bem ou por mal. E ele simplesmente falou, me interna, Lisa, me interna porque eu preciso, eu não dou conta sozinho. E eu saí gritando, correndo por essa casa, pulando de alegria. Fomos lá pegar as coisas dele. Gente, ele tinha jogado as coisas dele quase tudo fora. As roupas, ele colocou tudo no lixo. Ele vendeu tanta coisa dele, sabe? E eu consegui interná-lo, mas foi um dia horrível pra mim. Eu estava péssima, mas mesmo assim eu gravei vídeo pra vocês. Sabe? Foi quando eu realmente voltei aqui pro canal, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia mais como agir. E eu vi que o canal não ia pra frente. Eu vi que isso era uma ilusão muito grande minha de trabalhar aqui e um dia conseguir comprar a minha casa com o meu esforço, porque é tudo tão humilde. Quem vai querer ficar num canal assim, né? Eu ouvi isso quando eu abri o canal. Um familiar veio aqui em casa e falou pra mim assim, quem vai querer assistir você? Você não tem personalidade, você não tem objetividade, então um canal é pra pessoa que sabe falar, então me desmotivou demais. E eu cansada de ouvir coisas ruins, de repente o canal estourou, explodiu, muitas visualizações, mais de 2 milhões em pouquíssimo tempo, mas de repente caiu tudo, não sei o que aconteceu. E quando o primeiro vídeo que eu gravei nesse canal, eu já estava doente, eu já estava com depressão. Minha depressão vem desde criança, ela é camuflada, ela tem um nome, gente, eu não lembro, depois eu falo pra vocês em outro vídeo. Mas é muito difícil
de saber que é depressão, porque você consegue sorrir, você consegue fazer todas as coisas, você está feliz, de repente você está triste, desanimada, mas aí você pensa que é só um cansaço, é só um dia ruim, e não, é a depressão. Ela causa fadiga, mal-estar, tudo que você fazia muito rápido, você acaba demandando mais tempo para fazer, e assim, você está desanimado, ao mesmo tempo você está feliz, então é complicado. Eu vou falar para vocês depois, porque muitas pessoas podem estar passando por isso e não estão atentas. Então, poxa, depressão eu sabia dos graus, mas eu achava que depressão era como o que a minha mãe tinha, que ela deixou de comer, de pentear cabelo, ficou sem memórias. Então eu achava que era assim, sabe? Embora eu soubesse que havia os graus leve, moderado e grave, da minha mãe era super grave. E então eu internei o meu irmão e ele tá internado há mais de um mês. E eu ainda não fui vê-lo, eu não tive coragem de encará-lo, mas ele está super bem. Com 4 dias ele já foi para trabalhar na cozinha, coisa que eles deixam com mais de um mês, né? E ele está gostando muito de lá, agora ele é monitor de lá, sabe? Eu tô muito feliz, ontem eu recebi uma foto dele e já é outra pessoa, já tá com outra cara, já tá tão feliz assim, sabe? E ontem eu passei o dia chorando de alegria. Eu gravei um vídeo pra vocês que eu vou soltar depois, que é a atualização daquelas plantas de R$ 800 que meu marido me deu, ao qual fui muito criticada também. Enfim, quando a gente não é, né? Mas não importa. E sabe, gente, eu nunca... Acho que vocês nem perceberam como eu estava aqui no canal. Triste, deprimida, com muitos problemas. E eu tentei trazer isso pra cá, sabe? Deixar sempre mensagens positivas, porque quando eu deixo mensagens pra vocês, eu estou falando pra mim também, sabe? Isso serve pra mim. Serve pra me mostrar que eu sou capaz. E eu estou muito bem, graças a Deus, muito bem. Mas o meu amor por plantas começou com 4 anos de idade. E eu sempre pegava mudinhas assim nas casas, ganhava mudas e a gente não tinha condições de nada. Eu plantava em latas de óleo, latas de massa de tomate, latas de milho. E eu tinha lá o meu jardinzinho intocável, sabe? E, gente, era tudo com terra barrenta, sabe? Eu tinha horta. A minha mãe falou pra mim assim que quando eu era criancinha, ela plantava alface, eu ia atrás arrancando tudo, falava, mas tô arrancando os matos. E assim, eu sempre fui muito ligada com a natureza, eu sempre gostei muito dessa parte de, sabe, da vida. E as flores pra mim é um refúgio. Quando eu tinha a violação do meu corpo, eu imaginava um campo de flor muito gigante, gente. Se eu fechar os meus olhos, eu ainda o vejo. Ele era cheio de flores e eu passava correndo com as minhas mãos abertas, tocando aquelas flores e sentindo o vento. Podiam fazer o que fosse com o meu corpo, mas a minha mente era intocável, intocável. Então eu amo flor, eu tenho uma paixão infinita por flor. E assim, as flores me salvaram. As flores me salvaram, de verdade, me salvaram sim, porque era difícil você se sentir um pedaço de carne, porque era assim que me viam, como um pedaço de carne. Era difícil ficar correndo de patrões, sabe? E você ter que se calar, porque senão você ainda perde a moradia, porque você mora de favor, você não tem casa, então é a sua palavra contra a palavra de pessoas grandes e poderosas financeiramente. Então, gente, eu tenho muita coisa guardada em mim, muito sofrimento, mas eu tenho as flores. Então, gente, se você está passando por uma situação semelhante à minha, saiba que isso terá fim e saiba que não é partindo que você vai resolver os seus problemas, você não vai resolver. Então fica
fica aqui comigo, se espelha um pouquinho na parte da história que eu contei aqui pra vocês e arranque forças da onde não tem, porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil você suportar todos os dias coisas ruins, mas isso passa, gente, um dia as coisas mudam, sabe? Você não será submissa o tempo todo. Um dia você terá paz e felicidade e você terá que lidar apenas com cicatrizes que ficaram no seu coração, mas você é capaz de remendar ali os ferimentos e essas cicatrizes serão um quadro na sua vida para você lembrar do que você foi forte, resiliente, do que você passou. E essa é um pouquinho da história da minha vida, amores. Sei que não é bonita, obrigada por ter ficado até aqui. Depois eu volto contando o restante, embora eu não possa contar tudo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Desculpa qualquer coisa. Beijo, beijo. Tchau, tchau.